Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Becher, sou fotógrafa e hoje estou aqui no canal do Pixel Show para falar um pouquinho sobre as minhas fotografias de viagem. Antes de começar a falar um pouquinho sobre mim, eu gostaria muito de agradecer à revista Zup e à Pixel Show pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho mais do meu trabalho. Bom, falando um pouquinho sobre mim, sou brasileira, nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, morei em São Paulo durante 10 anos e agora moro no interior, em Ribeirão Preto. Além de fotografia de viagens, eu também faço fotografias autorais de retrato, autorretratos também. Meu público é principalmente mulheres e essas fotografias me ajudam a externar para o mundo tudo aquilo que está dentro de mim, tudo aquilo que eu quero expressar como ser humano. Então, é isso que a fotografia significa para mim. É algo que eu posso usar para mostrar para o mundo aquilo que vem de dentro. Assim como as fotografias de retrato, as fotografias de viagem elas também servem para externar o meu mundo particular, as minhas visões do mundo, aquilo que eu sinto ao ver uma paisagem, ao ver um monumento, a ver, seja uma estrada no meio do nada, eu tento passar nas minhas fotografias tudo aquilo que esses lugares me trazem. A viagem para mim é uma coisa muito importante, me ajudou inclusive a curar uma depressão que eu tive há alguns anos atrás. Viajar trouxe para mim muita paz, muita calma, então isso me ajudou muito. Na mesma época eu comecei a fotografar, na mesma época eu comprei minha primeira câmera e comecei a fotografar, e ver o mundo e poder retratar o mundo foram coisas que me ajudaram a trazer paz para o meu coração. Por isso que é uma coisa tão importante para mim, hoje em dia, trabalhar com fotografias de viagens. Depois de um tempo viajando e conhecendo o meu tipo de fotografia e retratando várias mulheres, inclusive fazendo autorretratos meus, eu tive a vontade de juntar os dois. Me colocar nessas paisagens, me colocar nesses monumentos, me colocar nesses lugares tão especiais ao redor do mundo. Como essa foto, por exemplo, que foi feita no meio do nada, nas Ilhas Faroe, em 2018. Nós estávamos de carro quando nós avistamos essa estrada que não passava absolutamente nenhum carro. Então eu falei, alguma coisa a gente pode tirar dessa estrada. Tinha, como dá pra ver, tinha uma paisagem linda atrás, o mar e aquelas montanhas. Então eu tive a ideia de sair correndo no meio da estrada enquanto meu marido me fotografava. E foi muito interessante porque o tempo todo a gente ficou com medo. E isso é uma coisa que é normal quando você vai se fotografar, principalmente em estradas, em lugares assim. Eu fiquei com aquele medo e eu e meu marido, de chegar algum carro, de passar algum carro, da gente sofrer algum acidente, de acontecer alguma coisa, mas não passou ninguém, no final deu tudo certo e esse é o resultado da fotografia. O que é interessante dessa foto é que eu senti uma paz tão grande e ali eu consigo ver apenas eu e o mundo, mais ninguém, um silêncio, apenas a natureza, apenas eu sozinha com a natureza, com o mundo, num lugar maravilhoso. E isso me deu mais vontade, eu resolvi fazer mais fotos assim, para externar exatamente isso que eu estava sentindo no momento. No momento que eu vi essa estrada, eu pude sentir aquele vento batendo no meu rosto e eu me senti livre, né? Uma estrada sem carros, uma natureza maravilhosa, eu senti aquela liberdade, me deu aquela vontade de correr e assim surgiu a foto. Aí imagina você estar numa estrada erma, deserta, quando de repente você dá de cara com um rebanho de ovelhas gigantesco e elas rodeiam todo o seu carro. Foi isso que aconteceu com a gente nas Ilhas Faroe. Então essa fotografia, ela tá mostrando o exato momento que elas chegaram bem perto do vidro, curiosas para saber, né, o que a gente estava fazendo ali no espaço delas.
E eu acho muito interessante a gente aproveitar esses momentos em que a natureza ou o momento dá de presente pra gente e aproveitar para usar nossa arte e fotografar. Um outro momento que eu guardei para contar é um momento que foi muito especial nessa viagem. Nós olhávamos de longe uma rocha muito grande, em formato de meio triangular, no meio do oceano. E aquilo chamou muito nossa atenção. Então a gente passou a semana inteira pesquisando como que a gente fazia para chegar até lá. Isso é uma coisa que quem é fotógrafo de viagem sabe, né? A gente tem que pesquisar o lugar, a gente tem que ir atrás de saber como faz para chegar, porque o mais importante pra gente é a foto. Então era muito íngreme o caminho até lá, como dá pra ver nas fotos. Era um caminho de ovelhas, a gente levou mais ou menos 3 horas para chegar. Nos perdemos no meio do caminho, quase fomos parar dentro do mar, porque acabava o caminho, você tinha que começar de outro lugar. Então a gente passou um pouquinho de perrengue, mas a gente conseguiu essa vista maravilhosa e essas fotos que também é um verdadeiro presente da natureza. Foi um dos lugares mais incríveis, foi um dos lugares que eu mais me senti ali só eu e o mundo, como na outra foto, mas de um jeito diferente. Só eu e o mundo, só eu e os meus sentimentos, eu e as minhas ideias, meus pensamentos. Então vale a pena muitas vezes a gente se meter em aventuras para chegar não só pela foto, mas pelo sentimento que tudo aquilo vai trazer. A foto, na verdade, ela é só ela vai se tornar uma lembrança, né? Ela vai se tornar uma lembrança e a sua arte. Mas o importante também é o sentimento, é você saber capturar o sentimento naquele momento. Mas como nem só de fotos reflexivas vive essa fotógrafa, um dia passeando pela Itália no pôr do sol, em Veneza, eu resolvi fazer essa foto com o celular mesmo, que inclusive é uma ferramenta incrível para fotografia, principalmente fotografia de viagem, porque você não precisa levar todo aquele equipamento, você pode simplesmente usar o seu celular e as fotografias também têm um resultado incrível. Então eu resolvi pegar o celular, eu estava tomando um gelato com as minhas amigas em uma gelateria e a gente resolveu parar ali antes de pegar o trem para voltar pro hotel e eu resolvi fazer essa fotografia diferente das fotos de Veneza, que são sempre canais, gôndolas, né? São sempre essas coisas que são sempre retratadas. Então ali eu resolvi fazer a fotografia do gelato no meio da cidade com as pessoas andando no pôr do sol. Um outro ponto muito interessante na hora de você compor fotografias de viagem, além, né, do ângulo, luz e tudo que a gente já conhece, é a forma como você se posiciona na fotografia. Por exemplo, essas fotografias são todas de uma viagem feitas na Itália, Veneza, Florença e Positano, respectivamente. São parecidas as poses, porém não são... Eu não estou parada no lugar, né? Eu estou em movimento para mostrar que né, o lugar me deixou com essa sensação de movimento, de liberdade, tentar mostrar o sentimento que aquilo me passou. Na hora eu fiquei com vontade de girar. Eu tava tão feliz de estar conhecendo esses lugares que eu fiquei com vontade de girar. Então foi isso que eu tentei fazer nas fotos. Eu queria que as fotografias capturassem esse meu momento feliz estando nesses lugares. Assim como essas fotografias também feitas nas Ilhas Faroe, a gente encontrou essas casinhas no meio da estrada e achamos que ia ficar legal numa foto, numa composição. E eu continuei andando no momento que a foto foi tirada e foi esse o efeito final da foto, né? Ela também foi trabalhada no Photoshop, algumas coisas foram acrescentadas e esse é o efeito final da fotografia. Outra fotografia é essa, que eu resolvi
deixar ela um pouquinho mais divertida, eu dei um pulinho com essa igreja de fundo. Era uma ilha bem remota, ficava, né, bem no norte, bem no final do país, e a gente passou um dia inteiro viajando de carro para chegar até lá, e tinha essa igreja maravilhosa, com uma vista maravilhosa, então eu resolvi pegar essa igreja de um ângulo diferente, e esse foi o resultado da fotografia também. Outra dica muito interessante para fotografias de viagem é você ter em mãos um objeto, como nessa foto. Essa foto eu usei uma bússola, mas você pode usar um livro, você pode usar várias coisas que estiverem ao seu alcance, então uma lupa, binóculo, enfim, qualquer coisa que deixe sua foto interessante, né? Que você pode colocar e fazer toda essa composição com o lugar, com o cenário, e o resultado sai bem interessante também. É muito interessante a gente estar sempre atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente pode perder um momento que podia se tornar uma arte incrível, seja pessoas tocando na rua, seja alguém fazendo algum malabarismo, alguma coisa. Essa fotografia foi de um momento assim, eu estava com malas e mochilas na mão, indo para o lugar onde a gente ia ficar hospedado, quando eu vi esse carrossel. Eu parei tudo, peguei meu equipamento e fiz essa fotografia. É muito importante a gente sempre estar consciente do que está acontecendo ao nosso redor para não perder nada. Às vezes passa um momento perfeito na sua frente e você não percebe, então esteja sempre atento. Um outro exemplo é desse gaiteiro que eu encontrei em Buenos Aires em 2016. Foi no Caminito, né, um lugar bem famoso, um lugar que passam muitos turistas todos os dias. Ele estava lá tocando e eu percebi que pouquíssimas pessoas prestavam atenção nele, até que eu tirei essa fotografia e eu achei muito legal o resultado, porque me remeteu a um sentimento de melancolia, um sentimento de saudades, vendo aquela fotografia atrás. Eu fiquei imaginando uma história para aquela foto, uma história de vida daquele senhor. Então é muito interessante, muitas vezes você também está trazendo a bagagem das pessoas ao fotografá-las, isso é muito interessante. Em Bolonha, eu estava andando nas ruas quando eu avistei essa floricultura, e eu achei ela muito bonita, só que estava muito abarrotado de gente no lugar, então as pessoas passavam, e eu não conseguia capturar de jeito nenhum. Eu fiquei pelo menos uns 15 minutos na frente da floricultura até conseguir um momento em que ninguém passasse para eu bater essa foto nesse momento. Então, uma coisa que é muito... que a gente precisa muito ter como fotógrafo é paciência para esperar o momento certo, principalmente viajando, porque de tempos em tempos chega aquelas hordas de turistas e a gente às vezes não consegue tirar uma boa fotografia, mas tendo paciência, esperando o momento certo, é a paciência do momento certo chegar, porque ele vai chegar e você vai conseguir fazer sua foto. Usar tudo o que tiver ao seu alcance. Às vezes até uma poça d'água é capaz de fazer uma fotografia incrível. Como é o exemplo dessa. Na verdade não tinha nem sido eu que tinha reparado nessa poça d'água, foi uma turista, ela pediu para eu fazer uma fotografia dela e eu fiz e falei, olha, interessante, vou fazer uma também. Só que nessa eu não fiz uma foto de mim mesma, né? Eu fiz uma fotografia do ambiente. E esse foi o resultado. Até uma bicicleta que você encontra estacionada na rua pode te ajudar a uma boa foto. Eu tive a sorte desse dia chegar um pouquinho no fim do dia no Duomo de Milão, onde não tinha quase ninguém. Foi uma época do ano onde o turismo estava em baixa e onde já era o fim de dia, onde as pessoas já estavam indo para casa. Então a gente pegou muitos lugares que estão sempre cheios, vazios, e eu consegui fazer a foto dessa bicicleta, que é uma das fotos que eu mais gosto. E foi assim, uma coisa simples, eu vi na rua e peguei e tirei. Então, sempre estar de olho e usar tudo que tiver ao seu favor.
como eu falei, até uma poça d'água e uma bicicleta podem transformar as suas fotografias de viagem em arte incrível. O Instagram é uma ferramenta muito interessante para você pegar referências de fotografia. Antes de viajar, eu sempre faço uma pasta e vou pegando referências, não para fazer igual, né? Mas para ter uma noção de como eu posso, de que ângulos eu posso enxergar os lugares. Isso me ajuda na hora de fazer as fotografias. Essa fotografia, ela foi feita baseada numa referência, só que quando eu vi a foto do fotógrafo em questão, ela estava bem aproximada das pedras no oceano. Eram fotos das pedras do oceano e não tinha essa paisagem. Quando eu vi de longe as pedras e eu vi essa paisagem, essa grama e esse monte, eu resolvi fazer essa fotografia inspirada no que eu já tinha visto, mas colocando o meu olhar, colocando a minha essência, colocando o que eu queria passar e o que eu queria mostrar para as pessoas que eu estava enxergando e o que eu estava sentindo naquele momento. Então, esse foi o resultado da fotografia. Bom, outro tipo de fotografia de viagem que eu acho que é o que mais os turistas fazem é fotografias de monumento, né? Então, quando o assunto é fotografia de monumento, geralmente as pessoas escolhem os mesmos lugares, as mesmas paisagens, os mesmos ângulos para fazer as fotos. E uma coisa bem legal é a gente procurar ângulos diferentes. Como nessa foto, por exemplo, que eu fiz da Torre Eiffel, ela ficava, esse lugar, no caso, ficava perto de um jardim onde muito poucos turistas passavam por ali. A maioria tira fotos do Trocadeiro, do Rio Sena, mas não desse lugar. E foi bem interessante que bem na hora passou uns passarinhos, eu aproveitei para capturar o momento e esse foi o resultado. O que é legal a gente não esquecer que o clichê também é bonito, que o tradicional também é legal. Não é à toa que as pessoas tiram sempre, às vezes, nos mesmos ângulos, né? Porque aquilo é bonito, porque é uma coisa garantida, é a garantia de que a foto vai ficar legal. Então, um exemplo é essa fotografia que eu fiz na Islândia tirando foto do espelho, que é uma foto bem comum, né? Todo mundo tira essa foto no espelho e eu aproveitei para pegar o pôr do sol nesse espelho. E apesar de ser uma foto clichê, ficou uma foto muito bonita, é uma foto que eu gosto muito, uma foto que me lembra esse momento maravilhoso que eu pude passar nesse país, que é maravilhoso. E então, não tenha medo de fazer o clichê também. O clichê é bonito. Bom, e para encerrar, eu gostaria de reforçar que a fotografia é realmente uma ferramenta incrível de criatividade. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar com a fotografia no meu dia a dia. É uma coisa que eu guardo com muito carinho no meu coração. E eu queria agradecer a você que ficou até aqui e que ouviu o que eu tinha para dizer. Muito obrigada Pixel Show. É isso. Um beijo, eu fico por aqui.